Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, Disciplinas da Família Cristã. Nós vamos abordar 3 temas aqui que vai dar uma visão geral desse livro, que é muito importante para nós pais, né? Para quem tem família. Então, se você pertence a uma família, esse livro também é indicado para você. E o ponto que eu vou começar aqui em destaque é a disciplina do perdão. Os autores vêm nos falando do perdão, a importância de se cultivar essa disciplina no nosso lar. O perdão é essencial na família cristã. Nós devemos perdoar uns aos outros. Os pais devem perdoar os seus filhos, pedir perdão para os seus filhos. Os filhos devem aprender com seus pais a pedir perdão para os pais, para os irmãos, porque o perdão é um ato de amor. Nós demonstramos que amamos uns aos outros quando nós pedimos perdão. E traz o exemplo de Jesus. Jesus perdoou os nossos pecados porque ele nos amou primeiro. Então, conforme a palavra de Deus, e esse livro é cristão, né? Então, ele vai nos trazer exemplos da Bíblia, vai trazer versículo. Então, conforme Jesus, nós devemos ter essa disciplina no nosso lar, do perdão. Sermos pessoas que perdoam, que pedem perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos abrindo espaço para que o inimigo, para que o diabo faça coisas que nós não queremos. Por exemplo, levando os nossos filhos ou levando a nós mesmos, termos sentimentos de raiva e assim desenvolver amargura dentro de nós. Sentimentos que não é bom serem cultivados nas nossas famílias. Então, se você não tem pensado aí, não tem pedido perdão, não tem tratado essa disciplina dentro do seu lar, os autores nos chamam a desenvolver esse hábito. Porque quando nós desenvolvemos, a nossa família é muito mais abençoada. Porque são disciplinas conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos instrui a sermos perdoadores, perdoarmos uns aos outros. E é muito comum a gente ver os pais fazendo alguma coisa e falar, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu que mando, o filho obedece. E aí traz mágoa para os seus filhos, que vai refletir ao longo da vida dos filhos, vai refletir lá na vida adulta, algo que fez aqui na infância, uma forma que corrigiu de uma forma errada, ou uma forma que feriu aquela criança, que deixou aquela criança muito triste, e os pais não reconheceram a necessidade de pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão, esses sentimentos de raiva, de tristeza, eles são quebrados. Porque a gente demonstra amor através desse ato de pedir perdão. Então, muitas crianças crescem sem os pais nunca terem pedido perdão. Ah, meu pai fez isso, minha mãe fez isso pra mim, nunca pediu perdão. E isso gera uma amargura ao longo da vida. E essas pessoas, né, esses adultos agora, eles crescem sem saber também pedir perdão. E assim vai começando e continuando um ciclo de pessoas que não sabem pedir perdão e perdoar uns aos outros. Então, se você aí na sua casa não tem essa disciplina, não tem esse costume, comece a trabalhar em você e na sua família, que você vai ver grandes mudanças na sua família. E ao longo do livro, os autores continuam nos falando de disciplina, de fortalecimento da espiritualidade da nossa família. Então, a disciplina que nós devemos cultivar a alma da nossa família. Aqui vai nos falar sobre a espiritualidade da casa, como anda essa espiritualidade. Vocês têm cultivado o hábito da oração, o hábito de ler a Bíblia em família? Como está sendo? Aqui vai nos chamar a atenção para o culto doméstico, né? Quando nós devemos cultivar a espiritualidade, nós devemos fazer com que nossos filhos saiam aqui do leitinho e eles cresçam espiritualmente, para quando eles chegarem na vida adulta, eles terem já amadurecimento, estar com uma espiritualidade, com uma fé, né, com alicerce aqui bem formado, para que eles possam amadurecer agora também na espiritualidade. E nós fazemos isso dentro do nosso lar, cultivando os valores que a Bíblia nos ensina, cultivando o caráter de Cristo, desenvolvendo todo o caráter de Cristo. E como que a gente faz isso? Sendo exemplos para os nossos filhos. É através dos pais que os filhos vão aprender e vão ver que os pais agora também não são mais meninos na espiritualidade, mas os pais agora são adultos, são amadurecidos na espiritualidade. E assim você vai levando seus filhos também a crescer espiritualmente. E essa disciplina
é para nos chamar a atenção que a responsabilidade dos nossos filhos crescer na espiritualidade é dos pais, não é da igreja, não é dos avós, não é da televisão, dos programas cristãos que tem na TV, não, a responsabilidade é do papai, é da mamãe, é dessa família. Então, a família precisa crescer junto espiritualmente e nós pais devemos ensinar aos nossos filhos como trilhar esse caminho do amadurecimento espiritual. Os autores ainda vão nos falar sobre a disciplina do exemplo. Nós, pais, devemos ser os maiores exemplos dos nossos filhos, porque nós somos o quê? A mola propulsora da motivação dos nossos filhos. Nós que devemos motivar os nossos filhos para eles crescerem, tanto na vida espiritual quanto na vida secular. Nós devemos ser esse exemplo, essa motivação por nossos filhos olhar pra gente e falar, olha, meu pai, minha mãe, eles são assim e têm me levado ao crescimento, eu quero crescer igual eles. Ou então, se os seus filhos não têm interesse, você busque o interesse. Por exemplo, ensinar os seus filhos a orar. Se os seus filhos não têm esse interesse, você vê que seus filhos também não têm o interesse, vontade de ler a Bíblia, estar em contato com as coisas de Deus, porque às vezes nós deixamos passar a fase da criança, de criancinha pequena, até os 3, 4 anos ali, de ensinar, porque a gente às vezes pensa, não, é muito pequeno, não entende, e nós deixamos de cultivar essas disciplinas no nosso lar. Então a gente vai deixando de lado, e a criança chega na adolescência, ela não teve o costume, não teve o hábito de ler a Bíblia, de orar, que não aprendeu lá na primeira infância. Aí você agora vai ser o quê? O exemplo, a motivação. Você vai orar, você vai demonstrar que é bom estar em contato com Deus, você vai ser exemplo de leitura. Às vezes os pais falam, meu filho não gosta de ler. Às vezes eu falo assim, minha filha gosta muito de ler, de livros. Aí as pessoas falam, que continue assim. Mas ela gosta muito de livros porque ela vê sempre eu lendo o livro, vê sempre o pai dela em contato também com a leitura. Então, para ela é muito comum dentro da casa dela ver leitura, ver livros, ter muito contato com esse ambiente de leitura. Então, ela sim tem interesse. Agora, muitos pais não lê nada, não busca ter conhecimento e os seus filhos vão ficando igual, porque os nossos filhos são reflexos daquilo que eles vêem nos seus pais. Nós somos espelhos para os nossos filhos. Então, eles olham para a gente e assim eles vão se tornando as pessoas que eles vão se tornar quando é adulto. Mas primeiro eles viram o exemplo do papai e da mamãe. Então, se você não tem sido um exemplo de oração, de leitura da Bíblia, de coisas que você quer que seu filho desenvolva, comece a trabalhar isso em você, que você vai ver o reflexo positivo nos seus filhos. E os autores ainda tratam sobre a disciplina da vida cotidiana. Traz o respeito que os filhos devem ter com seus pais, o respeito que os pais devem ter com seus filhos, porque o respeito também é algo que tem que ser dos dois lados, né? Os filhos devem respeitar os seus pais e os seus pais também devem respeitar os seus filhos, para assim a família continuar desempenhando tudo aquilo que Deus tem para ela. E ainda dentro das disciplinas da vida cotidiana, o autor vai nos falar da sinceridade. Nós devemos ensinar os nossos filhos sempre falar a verdade. Se essa verdade vai, ele vai ter que ser punido não por essa verdade que ele está falando, mas nós temos que sempre aconselhar, mesmo que você vai ser punido por estar contando a verdade, você tem que contar a verdade. Mentira é errado, é pecado. Então nós não podemos, não, é só uma mentirinha, vou deixar passar. Não, nós devemos ensinar, disciplinando os nossos filhos a falar a verdade. Porque o Senhor nosso Deus nos instrui a ser verdadeiros, a falar a verdade, porque o próprio Jesus Cristo é a verdade. E nós agora que passamos a seguir Jesus, né, a ter Jesus no nosso coração, sermos discípulos de Jesus, nós também somos chamados para ser parecidos com Jesus, ser parecidos com Ele. Então nós devemos falar sempre a verdade. Se a verdade vai doer, nós devemos falar. Se a verdade vai trazer alegria, nós devemos falar, independente do que a verdade vai causar. Mas sempre nós devemos ensinar os nossos filhos a falar a verdade. Muitas crianças, a gente às vezes fala assim, não, ele não falou mentira não, só ocultou alguma coisa. Ocultar também é mentir. Nossos filhos a gente tem que ensinar eles, e a gente tem que passar essa confiança, ensinar isso e passar essa confiança para eles, que independente do que seja, pode procurar o papai e a mamãe para contar aquilo que é necessário, contar a verdade. Então, às vezes
Aí o pai fala, não, só omitiu aqui. Quando omitir, você também tem que ensinar que não se deve omitir nada. Você deve, ou então inventar nada. Sempre a verdade é a primeira coisa a ser dita. A verdade é especial. A verdade, ela nos liberta. A verdade nos traz para mais perto de Cristo. E a verdade dentro do lar, dentro dos nossos, ciclos sociais também, na vida, na igreja, na comunidade, no trabalho, na escola, nós devemos falar a verdade. Porque a verdade, ela traz união, ela traz amor, traz proximidade uns dos outros. E ainda dentro dessa temática da vida cotidiana, o autor fala que nós devemos ensinar boas maneiras para os nossos filhos. Isso mesmo! Ensina como se portar à mesa, devemos ensinar nossos filhos a se portar à mesa. E os autores ainda falam que nós devemos ensinar nossos filhos boas maneiras, como cumprimentar as pessoas. Os autores trazem até como que nós temos que ensinar as meninas a comportar, a cumprimentar o adulto, a respeitar os idosos. Devemos ensinar que o menino, que a menina, quando está no ônibus ou está em um lugar de convívio social, deve ceder o lugar para outra pessoa mais idosa, para uma mulher. Ensinar os meninos a serem cavalheiros, os meninos que cuidam das meninas. Deve ensinar, então, todos esses gestos, dessas boas maneiras. Ensinar a pedir, por favor, você pode fazer isso por mim? Ou obrigada por ter feito isso. Ensinar também aqui fala da hospitalidade, quando nós recebemos pessoas na nossa casa, como nossos filhos têm que tratar as pessoas, os nossos filhos têm que saber conversar com as pessoas, porque isso também é boas maneiras. Quantas vezes a gente chega na casa de uma pessoa e os filhos estão lá no quarto, nem sai para cumprimentar as pessoas que chegaram agora. Então nós devemos ensinar essas boas maneiras, ensinar hospitalidade, ensinar que quando chega alguém na nossa casa, nós devemos parar, conversar, dar atenção, porque é uma bênção receber as pessoas na nossa casa. Ensina também até que nós devemos ensinar os nossos filhos a servir as pessoas, ensinar que quando chega alguém, nós devemos oferecer um copo d'água, nós devemos oferecer alguma coisa, oferecer às pessoas se ela deseja ir no banheiro, lavar a mão. Isso tudo a gente pode ensinar nossos filhos desde muito pequenininhos, para eles serem pessoas hospitaleiras, serem pessoas boas, tanto para nossa casa, quanto para a igreja, quanto para a vida secular, para a vida lá fora, na escola. Quando nós ensinamos boas maneiras para os nossos filhos, vai refletir a vida de Jesus. Vai refletir a graça do Senhor, nosso Deus, na nossa vida. Vai ensinar que ser cristão é ser diferente. Ser cristão é uma pessoa diferente, que tem boas maneiras, que sabe como pedir, sabe se comportar aonde quer que esteja. Na frente dos pais, longe dos pais. Eles vão saber como comportar, como tratar as pessoas. E os autores trazem exemplos, diversos exemplos, como que nós podemos ajudar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos essas disciplinas. Traz embasado na palavra de Deus, com versículos da Bíblia, que vai te fazer analisar, refletir sobre como nós temos criado os nossos filhos. Como você tem criado os seus filhos. Será que você tem ensinado boas maneiras para os seus filhos? Isso tem sido algo importante? Será que seus filhos sabem comer com garfo e faca? Sabe que as boas maneiras que tem que ter na mesa, que não pode pôr o cotovelo, que tem que, não pode se abaixar demais. São várias coisas que os autores trazem aqui que você fala, olha, eu tenho que melhorar nisso aqui, tenho que ensinar isso. Fala até a forma que nós temos que ensinar os nossos filhos a colocar os talheres na mesa. Olha só, tudo isso são coisas de boas maneiras, que quando seus filhos forem lá fora, eles vão, falar assim, olha, esse aí é diferente. Por que é diferente? Porque é de uma família cristã, uma família que tem buscado os valores cristãos, tem buscado desenvolver a palavra de Deus todos os dias dentro da sua casa. Isso é maravilhoso. Quando a gente vê uma criança diferente, que tem esses valores, que os pais realmente trabalham com seus filhos em amor, de ensinar, de disciplinar os seus filhos em amor, a gente vê a diferença dessa criança. Você fala, nossa, essa criança é diferente de todo mundo. Ela é assim mesmo? Ela é assim mesmo lá na sua casa? Ou ela só é aqui no meio dos outros? Às vezes vão te perguntar, mas é por causa da mudança que está sendo gerada dentro da sua casa. E não é só lá fora, Se os nossos filhos se comportam bem lá fora, é porque também se comporta bem dentro de casa. E quando você começa a colocar em prática e pedindo orientação para o Senhor nosso Deus, o Senhor vai te orientar em qual disciplina você precisa melhorar,
qual disciplina que você precisa colocar aí na sua casa, na sua família, porque nós, da família cristã, nós devemos ser exemplo para o mundo. Nossa família, através daquilo que nós vamos ensinando nossos filhos, nós vamos sendo exemplo para as pessoas aí fora, para elas quererem também ser diferentes, quererem mudanças para suas vidas também. Os autores ainda tratam de diversas outras disciplinas que você pode ler e aprofundar ainda mais, ter mais conhecimento para criar os seus filhos da melhor maneira possível e aí dentro da sua realidade. E então vale a pena ler, né? Para você aprender ainda mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui para mim qual dessas disciplinas que você mais gostou. Assista mais esse vídeo aqui que aparece na sua tela, que está relacionado com essa temática, e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!